O primeiro passo é compreender como funciona o sono do bebê. E assim, às vezes você pode falar, mas isso aí não é o primeiro passo, mas é. Tem muitas mamães que não entendem o que está acontecendo. E aí, quando você não entende, nem a rotina, nem as sonecas, nada disso faz sentido. E aí você também não entende por que mesmo você ajustando essas coisas, rotina, soneca, por que não está funcionando? Porque você não compreendeu o todo. Então, eu vejo muitas mães, às vezes, atuando em diversas vertentes sem entender como que funciona o sono dos bebês, e como ela não entende como funciona o sono dos bebês, ela não consegue identificar o que é o fator que está impedindo o bebê dela, especificamente, de dormir melhor. Porque não é só a rotina, não é só a soneca. A rotina e a soneca, elas são importantes, mas não é só isso. E às vezes o seu problema não está nisso. Então tem gente que fala assim: mas o meu bebê está numa rotina certinha e mesmo assim ele não dorme a noite inteira. Por que será então? Tem alguma coisa aí que está acontecendo que você não está vendo. E se você não compreende o todo, você não identifica esse fator, essa que é às vezes a chavezinha que você precisa virar, tá? Existem alguns fatores que são mais difíceis de identificar, outros são mais fáceis, e alguns são fáceis de identificar, mas não são fáceis de resolver. Então a gente precisa lidar com isso. Mas antes de lidar com tudo isso, a gente tem que voltar lá no básico, voltar na base e entender por que o meu bebê não está dormindo a noite inteira e entender, então, por que isso acontece. Então, vamos lá. O sono dos bebês, na verdade, o sono dos seres humanos é composto por ciclos, ok? São vários ciclos. A gente não fecha o olho e, de repente, acorda de manhã. Durante a noite e durante o dia também, quando a gente dorme durante o dia também, a gente vai passar por vários ciclos de sono. Quando é bebezinho bem novinho, aí o ciclo de sono tem por volta de 50 minutos. Depois o nosso ciclo de sono vai aumentando um pouquinho, vai chegar ali por volta de 1h10, 1h20. Mas o que acontece entre o ciclo de sono e o outro é que logo que um ciclo de sono acaba e vai emendar em outro, a gente tem uns breves despertares. E durante esses breves despertares, a gente não se. Inclusive assim, né, gente? Vamos explicar. A gente tem breves despertares, todos nós, bebês e adultos. Só que nós, adultos, a gente já consegue emendar um ciclo de sono no outro. Tanto é que a gente nem se lembra, né? A gente nem lembra que teve esses breves despertares. E a cada 2 ou 3 ciclos de sono, os bebês e os adultos também, a gente tem despertares um pouco mais relevantes. Por isso é tão comum bebês que acordam ou a cada 2 horas ou a cada 3 horas. Porque a cada 2 ou 3 ciclos de sono, os despertares são mais relevantes. E quando acontecem esses despertares, o que acontece é vários bebês, muitos bebês, não conseguem voltar a dormir por conta própria. E aí é que vão entrar vários fatores. Ao não voltar a dormir e não no despertar. Quando eu falo assim, tem muita mãe que me pergunta, mas por que o meu bebê acorda tanto à noite? Eu falo, a pergunta não é essa. Todos os bebês, todos os seres humanos acordam bastante à noite. Tem um cabelo estranho aqui. Todos os bebês e todos os adultos acordam, despertam, né, várias vezes à noite. A pergunta é por que esse bebê não está emendando um ciclo de sono no outro? E aí, se eu lançar a pergunta para as pessoas que já me seguem, a maioria vai falar: é associação negativa de sono, é cansaço. Mas não é só isso. Várias coisas podem influenciar, inclusive a ansiedade. Mas por que um bebê teria ansiedade? O bebê, muitas vezes, ele é uma esponjinha. Então, se está acontecendo alguma coisa no lar, no ambiente em que ele vive, que gera ansiedade, inclusive na mamãe, no papai, ou que ele perceba uma tensão, ele pode ficar ansioso também. Claro que ele não compreende isso como uma ansiedade, mas ele reage. E aí, entre um despertar e outro, ele pode ter dificuldade para voltar a dormir. Um outro fator que pode acontecer, e que aí não é um fator comportamental, são doenças, alergias, desconfortos. Né? Tem bebê que, inclusive,
Se tiver com a fralda suja, por exemplo, desperta porque está incomodado. E aí, esses são fatores que não tem, né? Que são coisas pontuais. Mas existem, então, fatores emocionais, fatores físicos e existem os fatores comportamentais. E nesses fatores comportamentais a gente consegue atuar melhor. Além dos fatores comportamentais, também existem os fatores biológicos, né? São três pilares que regem o sono: o neurológico, biológico e o comportamental. O neurológico é o que rege essa questão toda dos ciclos de sono, enfim. O comportamental são os hábitos que vão determinar, né, como é que está sendo a rotina, a soneca, a questão do cansaço. E entra também o fator biológico, que é mais relacionado com a questão dos hormônios, né? Os hormônios que favorecem o sono e o hormônio que desfavorece, que é o hormônio que nos mantém acordado, que nos mantém alerta e que é super importante para a gente viver, né? Mas que dá uma atrapalhadinha para a hora de dormir. Então, esses hormônios, eles têm a hora certa de vir à tona. O hormônio para acordar e o hormônio para dormir. E várias coisas podem influenciar nessa produção e liberação desses hormônios que podem atrapalhar o sono dos bebês. Então, são de fato diversos fatores. Alguns são mais conhecidos pelas mamães, e geralmente são os que são até mais fáceis de identificar, e outros não. Outros estão assim, meio que por trás, mas eles não deixam de ser importantes. E muitas vezes eles são a causa para que aquela mamãe não consiga resolver o problema de sono do bebê dela, mesmo tendo uma boa rotina, mesmo sabendo sobre a questão da associação negativa e tentando melhorar. Então, a gente tem que ficar atenta, porque muitas vezes a gente simplifica no sentido de resumir aquilo a poucas questões, quando na verdade podem ser várias, né? E então, por isso que eu falo tanto sobre a mãe se informar, compreender e olhar para o caso dela como um caso único e observar o bebê dela, observar o ambiente em que eles vivem, né? As questões emocionais, as questões físicas, os sinais que o bebê está dando, isso é muito importante. A conexão que a mamãe tem com o bebê. E nessa conexão, gente, nessa troca, a gente transmite coisas, assim como a gente recebe, né? Sabe aquela coisa quando a gente pega aquele neném e vê aquele amor que enche o nosso peito? E é uma coisa, né, maravilhosa, tenho certeza que todas vocês já sentiram isso. Mas ao mesmo tempo, se a gente também tá num dia muito tenso, muito aflita, muito nervosa, essa troca também pode prejudicar ali o soninho. E o que acontece é que quando as mamães estão muito cansadas, quando as mamães estão muito exaustas, a tendência é ficar muito mais impaciente, muito mais ansiosa, nervosa, e é normal. Se você está passando por isso, não se culpe. Isso acontece, é muito difícil. O cansaço e a exaustão que a gente chega quando um bebê né, tem muitos despertares à noite, ou às vezes tem um bebê que dorme super bem à noite. Eu tô atendendo uma pessoa que está passando por isso. O bebezinho dela dorme super bem à noite, inclusive sabe se ninar sozinha, mas durante o dia ela tem muita dificuldade com a soneca, e durante o dia é só colo, e é peito, colo, e aí a mãe tá exausta da mesma maneira, porque ela tem uma filha também, um pouco mais velha, que tá sentida, que tá sentindo falta da mãe, e isso vai, gente, afetando o emocional, perdão, o emocional da casa inteira, sabe? E isso vai refletindo e vai virando uma bola de neve. Então, por isso que eu fico batendo muito nessa tecla da gente compreender como que funciona, compreender os fatores que podem impactar e identificar isso dentro de casa. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu não quero a resposta com relação a nem soneca, nem associação negativa de sono. Alguma de vocês acha, mesmo que você não tenha certeza,
que o seu estado emocional, o seu estado de cansaço, o seu estado de físico mesmo, mas também emocional, possa estar prejudicando, de certa maneira, essa conexão e assim, dessa forma, também prejudicando o soninho ou a soneca do seu filho? Vocês já perceberam, alguém aí já percebeu em algum momento, aquele dia que você estava bem... Ai, peraí. Vocês já perceberam em algum momento aquele dia que você tava assim, nossa, assim, daquele dia difícil, sabe? E aí que as coisas todas ficam mais difíceis, aí você fala assim, nossa, mas justo hoje, né? Tinha que ser justo hoje. Justo hoje que eu tô tão cansada, justo hoje que eu tô tão exausta, tinha que acontecer tudo isso que aconteceu de ruim, vamos dizer assim, né? De desenrolar. Porque isso é comum, e a gente fala assim, nossa, lei de Murphy. Às vezes não é a lei de Murphy, né? Às vezes são esses fatores impactando nisso. Então, quando você entende que a questão não, o problema, né? Mesmo que seja o problema de um bebê que desperta muito à noite, quando você entende que a questão não é o despertar dele, porque aquele despertar ele é natural, quando você entende isso, aí você começa a se, né, a se munir de um poder maior. Ó, vamos lá. Gi, sim. Stephanie também acha que sim. É... Gi, seu bebê tem 8 meses, nunca dormiu uma noite inteira. É difícil, né, gente? Quando eles acordam muito é bem difícil. Mas, bom, voltando aqui ao assunto, que eu inclusive me perdi aqui no assunto, eu tava falando uma coisa. Aí, Karina, você também tá passando essa dificuldade, né? E também tá sentindo que o emocional pode influenciar. Cá Lisboa também. Legal, vocês estão vendo que vocês não estão sozinhas, né, gente? Isso é algo muito comum. Isso é algo que de fato acontece com muitas mamães e é um dos fatores que entra na bola na bola de neve. Renata, é isso aí. Bom, então, continuando, porque eu esqueci o que eu estava falando naquela hora, hein? Tava num raciocínio, seguindo num raciocínio, mas queria muito saber a resposta de vocês. Deixa eu ver aqui. Eu fiz até um guiazinho para não deixar de falar nada muito importante com vocês. Ah, tava falando dessa questão de ser natural, né? Então, o que acontece é o seguinte, gente: os vários despertares são naturais do bebê. O que acontece, e o mais importante, é porque ele não volta a dormir. Eu vejo, as pessoas comentam, eu vejo em rede social também aqueles comentários, eu vejo muita gente falando assim: ah, porque não sei por que que as pessoas ficam querendo que o bebê durma a noite inteira. É natural um bebê acordar muito à noite. Gente, vamos diferenciar as coisas. Sim, é natural um bebê ter esses despertares durante a noite. Não é natural um bebê que acorda várias vezes à noite e não consegue voltar a dormir sozinho e fica, ou que fica muito tempo acordado à noite. Isso não é natural, tá? Isso é apenas uma consequência da, de de alguma questão comportamental. Quer dizer, pode ser, né? Como, por exemplo, um super cansaço, como, por exemplo, uma associação negativa de sono. E aqui eu não estou falando de um bebê recém-nascido. Bebês recém-nascidos, ou não necessariamente só recém-nascido, mas ele até uns 3, 4 meses, vai depender do ganho de peso, da saúde do bebê. Eles precisam se alimentar de madrugada, porque o estômago de um bebê, gente, é pequenininho. Acho que no dia que o bebê nasce, o estômago dele tem 5 ml. 5 ml é nada, pensa na mamadeira lá, 5 ml é nada. E à medida que vai passando o tempo, eles vão crescendo, o estômago também, e assim a capacidade de ingerir mais leite. E quando eles conseguem ingerir mais, eles conseguem se manter por mais tempo sem se alimentar. Então, com certeza, é natural que bebês novinhos, ali até 3, 4 meses, se alimentem por necessidade, por fome, durante a noite. E aqui eu estou me referindo a bebês saudáveis, com um ganho de peso bacana, bebês que nasceram a termo e etc. E isso também, quem vai poder te dizer quando é o momento
que o seu bebê não precisa mais, não é que ele não tem mais, tá, gente? Você pode ter um bebê que amamenta durante a madrugada e não tem problema nenhum. Mas, se ele precisa, o pediatra vai te falar, tá? E aí, você vai entender quando você entende que o meu bebê está chorando ali porque ele está com fome mesmo, porque ele quer mamar, então ótimo. Você vai lá e você vai dar o que ele precisa. Você vai atender a necessidade daquele bebê, que se for fome, você vai amamentá-lo. Se for saudade da mamãe, você vai suprir a saudade da mamãe. Se for alguma dor, você vai tentar aliviar aquela dorzinha, de gases, cólica ou qualquer coisa do gênero. Agora, o seu bebê está acordando de madrugada só porque ele não consegue voltar a dormir sozinho? Né? Porque ele, entre um ciclo de sono e outro, ele está despertando e ele não sabe voltar a adormecer sozinho? É por isso? Se for por isso, então, opa, vamos resolver isso. Porque não é bom nem para ele, nem para você, que ele tenha vários despertares à noite. O sono picado, e vocês, mães que acordam várias vezes à noite, sabem disso melhor do que ninguém. O sono picado, ele não é tão restaurador quanto aquele sono que vai emendando um ciclo de sono no outro. Ele não é. Vocês sabem disso, vocês ficam exaustas. O bebê também fica cansado quando isso acontece com ele, né? Então, é muito importante porque a gente vê, a gente escuta muito as pessoas falando isso e às vezes com um tom de crítica. Eu vejo e eu escuto isso com um som de crítica, às vezes, a algumas mães, sabe assim, nossa, mas o que você está preocupada de fazer o seu bebê dormir a noite inteira? Bebês acordam mesmo, é natural deles. E hoje, agora que vocês assistiram essa live, vocês vão falar: não, não é bem assim. Depende. Você sabe o porquê que o seu bebê né, não está voltando a dormir? Se for por fome, tá certo. Realmente, a gente tem que amamentar. A gente sempre tem que atender a necessidade do nosso bebê, né? E saber se proteger e se blindar também com relação a esse tipo de eu não sei se eu posso usar a palavra preconceito, sabe? Mas com relação a esse julgamento, sabe? Porque essa pessoa que tá falando isso, ela claramente não entende o que que tá acontecendo. Ela claramente não passou pela mesma situação que você. Ela claramente não vive o que você vive, a sua dificuldade, o que você passa na sua casa. Então, eu falo muito isso até. Existem, às vezes, tem mães que falam assim: nossa. Mas eu fiz isso, esse assado e funcionou. Faça isso também. E às vezes ela está falando de uma coisa que você já tentou 30 vezes e não funcionou. Porque às vezes o seu caso não é igual dela. E ela acha que é simples assim, porque para ela não foi tão difícil. E para você está sendo. Então, a gente tem que olhar com um outro, né, com um outro olhar, com um olhar ampliado. Então, essa era uma das coisas que eu queria mencionar aqui nessa live a respeito dessas falácias que a gente escuta, né? Dessas coisas que a gente escuta outras mães falando, às vezes a gente vê na rede social e a gente fica até um pouco insegura, tipo, ai, será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô fazendo alguma coisa será que a culpa é minha? Você não tem que pensar nisso, sabe? Você tem que pensar no agora, em como é que você vai resolver. Gente, existem inúmeras situações que fazem com que os problemas aconteçam. Né, e não necessariamente por culpa da mãe. Às vezes ela teve que lidar com uma situação, como um refluxo, por exemplo, né? Então eu tive uma cliente, a Ana Paula, que o bebê dela teve muito refluxo quando ele era pequeno. Muito refluxo. Por conta disso, ele tinha que dormir muito no colo, sempre em pezinho, né? Depois, por causa do desconforto, até ela descobriu o refluxo, ela tinha muita dificuldade para fazer ele dormir, então ninava muito, ou no peito. E aí, com isso, esse contexto acabou criando para frente, mesmo depois que o refluxo já tinha melhorado, uma situação de uma associação negativa de sono, por vários fatores, por ninar e também com o peito. E assim, ela não tinha outra forma de lidar com a questão. Ele tinha refluxo, tinha várias coisas que ela tinha que fazer para amenizar o desconforto para ele. Não tinha outro jeito. Às vezes a gente tem que lidar com aquela questão de determinada maneira e esperar para depois resolver ou melhorar a situação. Isso acontece. E tá tudo bem, tá tudo bem. Assim, por um tempo vai ser difícil, mas tudo tem jeito. É,
Mas tudo tem jeito. E a gente tem que ter essa mentalidade que protege a nós mesmas, né, na questão da nossa sanidade, da nossa saúde mental e física. Eu vi aí uma pessoa que comentou assim: ah, eu tô tendo que procurar um psiquiatra. Isso, gente, é muito mais comum do que vocês pensam. É muito mais comum do que vocês pensam. Essa situação, oi Fê, tá boa? Essa situação da privação de sono, do cansaço extremo pelo qual várias mães passam, somada ao julgamento externo e ao próprio julgamento, à própria culpa, porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, isso tudo é um peso enorme, sabe? E a gente tem várias formas e várias frentes que a gente precisa começar a enxergar e a atuar nessas frentes para melhorar essa questão para nós e para o nosso bebê. Mãe é assim, né? A gente não quer ver nosso bebê sofrendo de jeito nenhum. E toda vez que eles estão com alguma coisa, uma febre, uma gripe, a gente fala, ah, eu preferia que fosse comigo do que fosse com ele. É assim que a gente é, né? Então, quando a gente vê que já tá difícil pra gente, aquele cansaço já tá difícil pra gente, e a gente pensa, nossa, ele também deve estar sentindo esse cansaço, né? Mas ao mesmo tempo a gente não sabe por onde começar para resolver o problema, aquilo é muito angustiante. Então eu queria muito trazer essa questão para vocês, porque parece que não, às vezes você pode falar assim, ah, não, eu queria uma coisa mais prática, mas eu vejo tanto isso. Eu vejo tanto. Eu tenho que trabalhar tanto o psicológico com as mães que me procuram. Até no curso online tem uma parte só voltada para essa questão, porque isso é de extrema relevância, sabe? As mães se perceberem como que elas estão, para elas conseguirem melhorar isso e conseguir transmitir uma tranquilidade maior para o bebê também. Porque, igual eu falei, o despertar é natural. Agora, o porquê que ele não volta é que é a questão. Que nem sempre é associação negativa ou super cansaço. Esses são os mais comuns? São. Eles são os únicos? Não. Na maioria das vezes eles estão juntos com outros fatores? Sim. Para quem é novato aqui, vamos lá. O que é a associação negativa de sono, gente? A associação negativa de sono é quando o seu bebê só sabe dormir de determinada maneira, por exemplo, ele só adormece se ele estiver sendo ninado ou sendo balançado no carrinho, ou ele só adormece se ele estiver mamando, ou até mesmo com a chupeta. Se o seu bebê só adormece de uma determinada maneira que ele não consiga resolver sozinho, porque, por exemplo, chupar dedo. Às vezes tem bebê que só dorme chupando o dedo, mas isso é uma associação que ele consegue resolver sozinho, ele mesmo leva o dedinho na boca. Então, isso não é um problema, não vai fazer ele ter, né, ele ficar acordando muito de madrugada e te chamando. Mas as outras são sim associações negativas de sono, porque, como eu disse, entre um ciclo de sono e outro, ele não vai conseguir adormecer sozinho e vai te chamar para resolver o problema para ele. E aí serão duas pessoas cansadas, duas pessoas exaustas e duas pessoas precisando de ajuda para ter mais qualidade de vida, mais qualidade no sono. Vocês sabem que já foi comprovado cientificamente que esse sono picado, tem pesquisas, estudos que mostram que esse sono picadinho, sabe? Ele não é tão reparador. E mais, cada ciclo de sono, gente, ele é composto de maneira superficial, duas fases, que é a fase do sono não REM e a fase do sono REM. Resumidamente, é um sono mais pesado, mais profundo e um sono mais leve. De forma superficial e leiga, vocês podem entender assim. Cada uma dessas fases tem uma função, sabe? Então, se o seu bebê, por exemplo, ele consegue entrar no sono profundo, que é a primeira fase, quer dizer, tem a sonolência, e aí depois ele entra no sono profundo, depois ele vai para o sono mais leve. Se o seu bebê não completa a fase toda do sono leve, ou seja, se ele acorda antes de completar, ele está perdendo ali
uma parte, né, da função que aquela fase do sono estaria trazendo de benefício para ele. Então, assim, são coisas que a gente não vê de um dia para o outro, mas a gente vai vendo a longo prazo. Então você vê quando eu gero uma transformação na vida de um bebê e de uma mãe, melhorando o sono dele, você pode saber, gente, passa um mês, quando eu vou conversar com aquela mãe, que eu sempre tento entrar em contato para ver como é que tá, mesmo quando são alunas, eu procuro saber, alunas do curso online, e aí é muito claro, as mudanças elas são visíveis, sabe? A mudança de humor, principalmente, é gritante, apetite, e também de desenvolvimento e de atenção, de foco, sabe? E tudo isso já foi estudado, está comprovado. Então, as pessoas que subestimam um bom sono para o bebê, as pessoas que acreditam que seja natural um bebê despertar inúmeras vezes durante a noite, ela não sabe do que ela está falando. Ela precisa se informar melhor. Ela precisa, como dizem por aí, se empoderar, sabe? Então, essa live de hoje eu queria trazer essa informação de extrema importância para vocês, que é como funciona o sono dos bebês e por que que esses despertares que a gente, né, que a gente chama de, porque eles têm tantos despertares acontecem. Eu vou pedir para vocês, quem quiser mandar pergunta, ah, não, tem uma última coisa, gente. E aí, eu queria propor para vocês, porque eu vou tentar no final de toda live, porque agora a gente vai ter live todos os dias, cada dia com um tema diferente. E eu vou tentar propor no final do conteúdo da live sempre como, não é bem um exercício, mas assim, um pequeno passo para você fazer, para você dar um passinho para frente, mais para próximo, né? Mais próximo desse tão sonhado lugar onde os bebês dormem a noite inteira e onde o seu bebê, né, vai dormir a noite inteira. E o primeiro passo que eu vou propor, ai, peraí, o passo que eu vou propor hoje é você olhar com outros olhos para os despertares do seu bebê, com um olhar amplo, não só de cansaço, não só de associação negativa de sono, mas com um olhar ainda mais amplo do ambiente, do contexto, da sua conexão, no momento que a gente está vivendo, de como que a quarentena está impactando, como que a quarentena está influenciando, um olhar mais atento sobre o temperamento do seu bebê, sobre o seu temperamento, se esses dois temperamentos estão fluindo bem, ou se precisa de ajuste, porque quando precisa desse ajuste, cabe a nós adultos darmos o primeiro passo, né? Então eu queria que vocês dessem esse passozinho, sabe? De olhar, agora que vocês já compreendem o sono do bebê, de olhar com mais amplitude, englobando tudo, para que nada fique de fora nessa história. Porque a partir de agora, para as próximas lives, a gente vai cada dia para um tema e vocês vão sempre lembrar da de hoje. Para vocês falarem assim: ah, aquele dia eu ampliei o olhar, mas eu não fui tão longe. Ou sim, eu fui, eu já tinha identificado isso. Então, tá anotado aí, né? Esse exercíciozinho, vamos fazer esse exercício pra gente. Pode ser que hoje não resolva o seu problema, mas mais pra frente ele vai se juntar com outras peças do quebra-cabeça, tá? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer pergunta, pode mandar. Opa! Pode mandar, tá vendo esse quadradinho com uma interrogaçãozinha? Pode me mandar a pergunta aí também, que eu vou responder algumas perguntas. E além disso, eu queria ver quem aí pode me dizer qual a idade do seu bebê? Ou qual a idade do seu bebê? Se você tiver mais de um filho, pode me falar também. Quero conhecer um pouquinho mais vocês. Pode me falar a idade do seu bebê e o que que você acha que está atrapalhando o soninho dele. Que tal? Vocês podem me falar? Deixa eu ver aqui, peraí. Ui. Ai, gente, virei.
Sem querer. Sem querer eu virei a câmera. Deixa eu ver aqui. Stephanie, sua filha tem 5 meses. Gi, 8 meses e 6 dias. Pois é. Deixa eu ver aqui. Ui. 3 meses. Acredito que as sonecas do dia. Ela briga muito para fazer soneca. É um clássico, né? Briga com sono. Tayane, 4 meses. Cá, Lisboa, 2 meses e 23 dias. Estou achando que ela está com refluxo durante o dia. Né? Tem que olhar isso direitinho com o pediatra. Inclusive, gente, uma dessas lives que eu vou fazer é com uma pediatra que vai falar sobre refluxo. Porque eu sei que esse é um assunto que pega para as mamães, né? Influencia muito no sono dos bebês. 5 meses dorme mamando, 5 meses e 10 dias. Estou fazendo dieta de restrição de leite. Ah, suspeito de APLV, né? Grávida de 8 meses e com uma bebê de 16 meses. Oi, Simone! Que maravilha! Você foi animada, hein? Muito legal. Não, vai ficar com 2 bebezinhos em casa. Delícia, gente. É mais amor, só multiplica. Tassiana, 15 meses e só faz uma soneca de 1h40. Stephanie, a minha também briga com sono durante o dia. 1 mês e 3, ela mama muito de dia e dorme muito pouco. Renata, ele tá mamando mesmo ou ele tá chupetando o seu peito, sabe? Usando o seu peito de chupeta. Tem que ver isso. Porque às vezes você acha que ele tá mamando muito, mas não é o mamando de se alimentando, né? Eu não faço ideia do que esteja atrapalhando o sono noturno. Ah, então esse exercício vai ser bom pra você, hein, Gi? Esse exercício que eu propus hoje. E vai seguindo nas lives que você com certeza vai identificar o que está acontecendo, tá? Juliana, 9 meses só dorme mamando. Vamos lá, eu vou responder uma pergunta aqui, gente. Hum, não é pergunta, é porque você respondeu aqui, né? 5 meses, dorme 3 horas seguidas e acorda de 2 em 2 horas. Acho que é associação com o peito. Pode ser associação com o peito e pode ser uma soma, né? De associação com o peito e outras questões. Olha aqui, ó. Difícil. Sonecas do dia. Dificuldade com sonecas no dia e à noite dorme às 7h30, acorda às 3 e depois às 6h30. Dependendo da idade, nem tá tão ruim assim. Vocês sabiam que a primeira. Vamos considerar assim, o bebê que dorme 7h30 da noite, né? E aí tem muita mamãe que fala assim. Eu lembro eu pensando isso quando o Henrique era menorzinho e eu ainda não era especialista em sono infantil. Eu lembro, eu falava assim, gente, mas ele dorme 5 horas seguidas nas primeiras horas da noite. E depois de madrugada, né, quando tá mais tarde, é que ele começa a acordar várias vezes. Eu falei, por que que não pode inverter isso, gente? Porque a hora que eu tô acordada, ele podia acordar várias vezes. E a hora que eu tô dormindo, ele ia 5 horas seguidas. Isso é muito comum, gente. Sabe por quê? Porque os ciclos de sono, eles não são exatamente iguais, eles não são, todos os ciclos são iguais. O que acontece é que mais na primeira fase da noite, não tô falando do ciclo de sono, na primeira fase da noite ali, essas primeiras horas, igual eu tô te falando, às vezes 4 horas, 5 horas, né? A gente fica mais tempo, a gente e os bebês, a gente fica mais tempo em sono profundo e menos tempo no sono leve. E à medida que os ciclos vão passando, vai diminuindo a quantidade em sono profundo e aumentando a quantidade em sono leve. Logo, quando chega lá para a madrugada, eles já estão ficando muito mais tempo em sono leve do que antes. E aí começam a ter mais despertares. Então, tudo tem explicação. Tudo está ligado a esses 3 pilares: neurológico, biológico e comportamental. E uma coisa se encaixa na outra. Quem aí teve a mesma sensação que eu falei aqui agora? Que, né, tipo assim, nossa, mas ele até faz algumas horas seguidas. Eu sei que ele consegue dormir várias horas seguidas, mas depois ele começa a acordar muito mais vezes. Quem aí passa por isso e queria que ele invertesse, né? Seria ótimo se ele acordasse de 2 em 2 horas, de 7h30 até ali 11h30, né? E depois emendasse 5 horas seguidas. Seria muito melhor. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. E o mais comum é como eu estou falando aqui mesmo.
Aí a Stephanie, ele faz exatamente assim. E aí a gente não entende, né? A gente fica assim, não, mas eu sei que ele consegue emendar ciclos de sono, porque ele faz 5 horas seguidas. Isso significa que ele emendou vários ciclos de sono. Mas aí que tá. Não é só um fator, né, gente? Tem várias questões que estão envolvendo. Olha, minha bebê dorme às 20h30, acorda às 23h30. Toma chá e às 2h30 mama. Depois acorda por volta das 5 e demora para dormir, chora muito. 15 meses. Simone, assim, gente, eu sempre repito isso aqui quando eu vou responder as perguntas para vocês, tá? Oi, Daiane, tudo bem? Quando eu vou responder as perguntas para vocês, eu sempre repito isso. Eu não conheço o caso de vocês aprofundadamente, né? Então eu respondo sempre baseado aqui nessas poucas linhas que vocês me mandam. Isso significa que eu tô generalizando, né? Porque como eu vejo vários casos, eu sei o que mais acontece, mas o seu caso pode não ser esse. Então vamos lá, dorme às 8h30, acorda às 11h30. Então, o que acontece é que você tem que prestar atenção, Simone, se ele não tá ficando muito tempo acordado entre quando ele tira a soneca, acordou da soneca, e depois para a hora de dormir. Porque quando o bebê fica muito tempo acordado, mais do que ele aguenta antes de adormecer, o hormônio lá que eu falei que mantém a gente acordado, do alerta, ele sobe e isso faz com que os bebês possam acordar mais cedo. É uma das causas do despertar muito cedo e que não volte a dormir, tenha dificuldade para voltar a dormir. Acorda bebês madrugadores, né? Então, dá uma olhadinha nisso, tá? Mas claro que sempre tem a possibilidade de existirem outros fatores. Deixa eu ver. Minha filha dorme às 21h, acorda às 3 da manhã, depois às 6 e às 9. Ela dorme tarde, hein, Stephanie? Ela dorme tarde e acorda tarde também. Existe um jeito gradual até de mudar isso para ela dormir mais cedo. Por que dormir mais cedo é melhor, gente? Porque a gente tem que fazer. Eu até vou falar mais aprofundadamente sobre isso em outro momento, mas a gente tem que alinhar o nosso sono e a nossa vigília. O que é vigília? É estar acordado, tá? Então a gente tem que alinhar o nosso sono e o nosso estar acordado com os hormônios do corpo, né? Então, e o nosso corpo ele segue o quê? Ele segue o sol. Quando o sol nasce, é hora de estar acordado, dos hormônios de estarem acordados, estarem funcionando, né? Colocar o corpo para funcionar. E depois, quando o sol tá indo embora, tipo agora, esse horário mais ou menos, já começa a diminuir isso e preparar o corpo para poder se preparar para dormir, né? E 9 horas já passou bastante disso. No Brasil, aqui o sol, pra você ver, né? São que horas aqui? Deixa eu ver. São 15 para 6 ali, ó. Já o sol não escureceu, mas o sol já tá indo, né? Esse é um horário que as coisas começam o nosso corpo começa a se preparar já para ir dormir, principalmente das crianças que têm uma necessidade. Toda criança tem uma necessidade maior de sono do que o adulto, e os bebês ainda mais. Quanto mais novo, maior a necessidade de sono, tá? Deixa eu ver aqui que alguém. Renata, acho que meu bebê dorme muito pouco. Renata, se você acha isso, você precisa mudar isso. E nós vamos falar sobre isso também numa live mais específica desse assunto também. Porque quanto menos o bebê dorme, mais dificuldade ele tem para dormir. E mais dificuldade a mamãe tem para resolver essa situação e para promover para ele, né, mais sono e um sono de mais qualidade. É por isso que eu sempre falo da tal, por isso que eu sempre falo da tal bola de neve, né? Porque é uma coisa que ela por si só já prejudica ela mesma. Nossa, que frase complexa essa que eu disse. Mas é isso mesmo que acontece, tá? Olha, meninas, são muitas perguntas, não vou conseguir responder tudo aqui, mas eu queria deixar um recado. O recado é o seguinte: para quem. Última pergunta aqui, ó. Qual é o horário ideal de dormir e acordar? Não é o horário, mas é uma margem. Entre 6h30 da manhã e umas 8h30 da manhã tá ok para 6h30 e 8 horas da manhã, máximo 8h30, ainda tá bem tarde. Então 6h30 e 8 horas da manhã tá um horário ok para acordar. E entre. Pode ser também, dependendo da idade. Ui!
Perdão. E mais pra noite, eu acho, acredito que entre 18h30 e 8h30, mas dependendo da idade. Um bebê novinho, 8h30 é tarde. E um bebê um pouco mais velho, 6h30 é muito cedo. 6 não, 18h30 é muito cedo. Mas tem essa margenzinha aí, tá? Eu diria que 7h30, 7h30 tá um horário ótimo, tá? É, Então, eu queria deixar um recado para vocês. Quem entrou aí depois do que eu falei, já vou aproveitar aqui. Essa semana e na próxima, nós vamos fazer lives todos os dias. Um dia vai ser nesse horário de 17 horas e no outro dia vai ser às 20h30. Depois de 17 horas, depois 20h30, depois 17 horas, depois 20h30. De segunda a sexta e depois na semana seguinte também de segunda a sexta. Sempre vamos ter temas aqui específicos com que eu vou trazer aqui atalhos e obstáculos, né? Relacionados ao sono do bebê, relacionado ao bebê que dorme a noite inteira ou não. Então não percam, se organizem. Eu sei que é difícil, porque tem o neném acorda, e eu sei que é uma dificuldade, mas eu acho que vai ser muito legal. E a presença de vocês aqui, me contando a história de vocês, me contando quais as dificuldades que vocês estão passando, me ajuda muito, tá? Eu adoro quando vocês participam, quando vocês me mandam mensagem, coraçãozinho, aceno e as perguntas. E é sempre um prazer responder vocês. Eu não vou conseguir, né? É sempre difícil responder todas as perguntas, porque são muitas. Mas eu vou tentando, e à medida, né, nessas próximas semanas você vai sempre ter mais chance, porque toda vez que vocês entrarem, vocês têm a chance de eu responder justamente a pergunta de vocês. Então, ó, queria agradecer muito a presença de todas aqui, a participação de todas também, deixar um beijo enorme, que vocês tenham uma ótima semana e uma noite hoje especial. Quero noites especiais.